Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar início à nossa semana 3 do PET 3 e nessa semana nós vamos falar sobre os recursos minerais, os tipos de minérios mais explorados no Brasil, o quadrilátero ferrífero, o grande projeto Carajás e sobre algumas multinacionais de exportação do minério que investem aqui no nosso país. Então vamos lá. O que são esses recursos minerais? Então, recursos minerais existentes aí no estado de Minas Gerais e em todo o território nacional, percorrem pelo mundo através das grandes exportações realizadas desde o período colonial. Então, os recursos minerais, eles são extraídos desde quando o Brasil era colônia, né? Eles são retirados aqui do nosso país e levados para outros países, né, vendidos em formas de exportação. Então, grandes quantidades foram e são extraídas do Brasil, que é a bauxita, o estanho, o manganês, o diamante, o ouro, a prata, o ferro, entre outros, que têm deixado um grande rastro de degradação ambiental gerada devido ao manejo indevido desses minerais. Então, algumas mineradoras, elas retiram esses minérios, né, do solo, degradam o meio ambiente e causam alguns acidentes, como, por exemplo, a barreira de Brumadinho, né? É um exemplo disso, de degradação ambiental gerada pelo manejo indevido desses minerais, dessa retirada desses minerais. A abundância desses recursos no país está diretamente ligada devido à estrutura geológica nos escudos cristalinos, que são formados no período pré-cambriano, que se dá ao Brasil o sexto lugar na produção. Então, o Brasil só tem essa abundância desses recursos minerais devido à estrutura geológica, né, devido à formação das rochas, né, de que forma essas rochas formam um tipo de relevo chamado escudo cristalino, que esse escudo cristalino foi formado no período pré-cambriano, tá? Os minerais são explorados comercialmente. As jazidas minerais, elas apresentam grandes volumes de minério existentes nas rochas e também no subsolo da superfície terrestre. A maioria tem origem inorgânica e possui uma composição química definida. Então, a maior parte desses recursos minerais são formados de maneira inorgânica, ou seja, não são formados através de matéria orgânica. Plantas, restos de animais são formadas através de processos químicos. A atividade mineradora provoca mudanças significativas na sociedade. Um verdadeiro embate que é encontrado na extração em grande escala e na preservação do meio ambiente. Relações políticas econômicas e sociais são elementos consideráveis no desenvolvimento comercial do minério na atualidade. É necessário buscar um modelo de mineração que equalize com a manutenção dos recursos naturais. Considerando suas propriedades físicas e químicas, os minérios eles se dividem em metálicos e não metálicos. A extração serve de matéria-prima para os minérios que têm expressivo valor comercial e movimenta de forma significativa a nossa economia. Podemos destacar na produção brasileira o ferro, tal produto que nos coloca como um dos principais produtores no cenário mundial. Então, o Brasil ele é o maior produtor de ferro de todo o mundo. Agora nós vamos ver o que o Brasil, além do ferro, que ele também mais produz. Então, o ferro é o principal minério destinado à exportação do Brasil. Sua extração ocorre em Minas Gerais, no quadrilátero ferrífero, no Pará, na Serra dos Carajás, e no Mato Grosso do Sul, no maciço do Urucum. Atualmente, a produção é de aproximadamente 235 milhões de toneladas ao ano e ele aqui não é o segundo, aqui já é o primeiro lugar, tá? Essa informação está desatualizada. Então, o Brasil ele ocupa o primeiro lugar na produção desse minério, certo?
Além do ferro, a gente tem também a bauxita, que ela é extraída na Serra do Coriximiná, no Pará. O estado é o principal produtor e ele abriga a maior concentração desse minério no Brasil. A produção anual ela gira em torno de 17,4 milhões de toneladas e o Brasil atua como terceiro produtor maior em escala planetária de bauxita. Então, a bauxita também é um minério explorado aqui no Brasil, o Brasil é o terceiro maior produtor de minério e aqui no Brasil, onde mais se explora a bauxita, é no Pará. Outro minério também muito explorado aqui no Brasil é o manganês. Então, anualmente, eles são extraídos 1,3 milhão de toneladas, e esse volume faz com que o Brasil ocupe a terceira produção mundial de manganês. As jazidas encontram-se na Serra dos Carajás, no quadrilátero ferrífero e no maciço do Urucum. Países como Japão e Estados Unidos também importam do Brasil quase 50% de toda a produção de manganês nacional. Então, manganês é um minério muito utilizado para a produção de várias máquinas, né? Então, por isso que os Estados Unidos e o Japão compram muito esse tipo de minério. E isso é importante, assim, faz a gente refletir que o Brasil ele vende esse manganês, os Estados Unidos ou o Japão eles transformam esse manganês em algum tipo de máquina. Então, o Brasil vende a um preço barato, né, para o Japão e para os Estados Unidos. O Japão e os Estados Unidos transformam esse manganês em uma máquina e quando essa máquina ela vai ser vendida novamente pelo Brasil, ele vai ser vendido por um preço muito alto. E isso mostra que o Brasil ele precisa investir em ciência e tecnologia. Para quê? Para que quando ele retirar esse manganês, ele mesmo possa produzir a sua máquina e não comprar tão caro assim, tá? Outro minério também muito explorado aqui no nosso país é o nióbio. Então, os estados de Minas Gerais e Goiás, eles são responsáveis por grande parte dessa produção de nióbio, que ela atinge 38 mil toneladas ao ano e faz com que o Brasil seja o maior produtor mundial de nióbio. O nióbio ele é utilizado na fabricação de equipamentos de tecnologias de ponta, então celulares, computadores. Vamos falar um pouco sobre o quadrilátero ferrífero. O quadrilátero ferrífero é uma área em Minas Gerais em que essa região, ela é responsável pela liderança do minério de ferro, que ela produz 60% de todo o minério de ferro do Brasil. Também ela retira o manganês e o ouro e tornou-se o maior parque siderúrgico nacional. A maior produção desenvolvida na área abastece tanto o mercado interno quanto o internacional. Destaca-se também na produção nacional o ferro gusa, que é uma forma impura do ferro, que ela é produzida em alto forno, com uma mistura de vários minerais, fundidas em uns blocos chamados lingotes. Essa produção é voltada para atender as atividades do setor siderúrgico na produção, principalmente do aço. Tá? Então, o ferro gusa, é uma forma impura do ferro, né? Que esse ferro, quando ele vai no forno, ele é fundido em forma de blocos, em que esses blocos eles vão ser usados para o setor siderúrgico na produção do aço. O Projeto Carajás, no Pará, é uma área que ela tem um grande propósito de minério de ferro do mundo, também o manganês, ouro, cobre, níquel e outros minerais, só que em menor proporção. Ela foi criada na década de 70 e é considerado mundialmente o líder na concentração de minerais metálicos. Com o objetivo de integrar a região amazônica a importantes corredores de exportação do produto, um grande potencial
de produção foi desenvolvido através de uma estrutura de instalação para o escoamento da produção. O projeto tem a participação de empresas nacionais e estrangeiras. Então, o projeto Carajás é uma forma de integrar a Amazônia na retirada desses minérios, né, e que sirva de uma forma sustentável, principalmente na forma de escoamento dessa produção, ou seja, de envio dessa produção para outros países. Então, aqui, né, tem alguns sites, um texto e um vídeo muito legal, né, que fala um pouco sobre esses minerais. Vamos para as atividades. Então, esse texto ele é importante a gente ler ele para responder as questões 1 e 2. Recursos minerais no Brasil. O Brasil está entre os 5 maiores produtores de minérios de ferro do mundo. Ele é extraído principalmente nos estados de Minas Gerais, Pará e Mato Grosso do Sul. Em Minas Gerais, o ferro é explorado no quadrilátero ferrífero, enquanto que no Pará é explorado na Serra dos Carajás. Segundo o Ministério de Minas e Energia do Brasil, o minério de ferro representa 93% das exportações do setor de mineração do país. Sua maior utilidade é a de ser matéria-prima para a produção do aço. 1. Analise o papel dos minerais na produção econômica do território nacional. Então, quanto é importante os minerais para a economia do Brasil? Então, por que a exportação do ferro, do manganês, do nióbio é importante para a economia do nosso país? 2. Explique a importância do quadrilátero ferrífero na produção de minério do Brasil. Então, vocês vão falar qual a importância, né, do quadrilátero ferrífero. 3. A implantação do projeto Grande Carajás foi iniciada pela Companhia Vale do Rio Doce, em 1980, no leste do Pará. É correto afirmar que a maior parte da produção é destinada à exportação? Por isso, se desenvolveu na região uma grande infraestrutura? Então, a maior parte dos minérios retirados dos Carajás é voltado para a exportação? E vocês vão falar sim ou não justificar a sua resposta. 4, a gente tem um pedaço, né, da letra da Paula Fernandes. E a pergunta é: com base no trecho da música e no conteúdo desenvolvido sobre o assunto, pontue a importância de Minas Gerais na produção de ferro. Então, vocês vão falar sobre a importância de Minas Gerais na produção de ferro para o Brasil. 5. Minas dos Minérios. Baseando-se nesse título, cite as vantagens e as desvantagens decorrentes da abundância dos recursos minerais em Minas Gerais. Então, vocês vão falar as vantagens e as desvantagens de Minas ter essa grande abundância de recursos minerais. Bom, o prazo de entrega das atividades é até dia 23/8, no domingo. Lembrando que pode ser qualquer horário. Peço que seja respeitado o prazo de entrega e também é só responder, tanto no caderno quanto na apostila. Qualquer dúvida em relação às atividades e à matéria, vocês podem me perguntar. Muito obrigada e até mais.